Ao longo da última década, o cenário religioso brasileiro passou por transformações visíveis. Em grandes centros urbanos e cidades médias, templos cresceram em tamanho, estrutura e presença visual. Fachadas imponentes, iluminação marcante e arquitetura grandiosa tornaram-se parte da paisagem. Esses espaços passaram a comunicar não apenas espiritualidade, mas também força institucional e organização. A fé começou a ocupar o espaço público de forma cada vez mais evidente. Com o avanço da tecnologia e das plataformas digitais, a experiência religiosa deixou de ser restrita ao espaço físico. Cultos passaram a ser transmitidos, editados e compartilhados em larga escala. A comunicação religiosa incorporou recursos visuais, musicais e narrativos próprios do ambiente digital. Nesse novo contexto, a imagem passou a ter papel central. A fé tornou-se também uma experiência mediada por telas. Nesse período, algumas mensagens passaram a associar espiritualidade e prosperidade material. A ideia de que conquistas financeiras poderiam refletir bênçãos divinas ganhou espaço em determinados discursos. Histórias de superação e sucesso passaram a ocupar lugar de destaque. Para muitos, essas narrativas funcionaram como estímulo e esperança em meio a dificuldades econômicas e sociais. A figura do líder religioso assumiu maior visibilidade. Além do papel espiritual, ele passou a representar organização, crescimento e êxito institucional. Sua trajetória tornou-se parte da mensagem transmitida à comunidade. Para os fiéis, essa liderança simbolizava estabilidade, orientação e possibilidade de transformação pessoal. A autoridade espiritual passou também a dialogar com referências contemporâneas de sucesso. Ao mesmo tempo, o ambiente religioso passou a coexistir com um cenário de intensa disputa por atenção. Igrejas, instituições e projetos precisaram se comunicar em um espaço onde múltiplas vozes competem diariamente. Nesse contexto, recursos visuais mais elaborados, grandes eventos e linguagem assertiva tornaram-se estratégias de comunicação e permanência no espaço público. Para muitos fiéis, essa estética de crescimento e organização gerou senso de pertencimento. Fazer parte de uma comunidade estruturada fortaleceu identidades e elevou a autoestima coletiva. A fé passou a ser vivida também como espaço de reconstrução pessoal, disciplina e valorização individual. A experiência religiosa ofereceu sentido e direção em meio a um mundo instável. Entretanto, como em qualquer fenômeno social amplo, surgiram contrastes. Enquanto algumas instituições cresciam, muitas realidades ao redor permaneciam marcadas por desafios sociais. Essas diferenças raramente eram discutidas abertamente. Em alguns contextos, o silêncio tornou-se parte da dinâmica, preservando a unidade do grupo e evitando conflitos internos. Com maior visibilidade, algumas organizações religiosas passaram a exercer influência além do campo espiritual. Sua presença se estendeu a debates sociais, culturais e públicos. A comunicação visual e institucional passou a transmitir não apenas fé, mas também capacidade de mobilização. O espaço religioso ampliou sua atuação na sociedade contemporânea. Nesse cenário, surge uma reflexão importante. Quando a fé dialoga intensamente com estética, sucesso e visibilidade, existe o desafio de preservar valores essenciais da espiritualidade. Princípios como solidariedade, simplicidade e cuidado com o outro precisam constantemente ser reafirmados para não se perderem em meio ao ruído do espetáculo. Ao final dessa análise, permanece uma pergunta fundamental: o que define a força de uma fé? A grandiosidade do que se vê ou a profundidade do que se pratica? A história recente mostra que a religião reflete o tempo em que existe. E, independentemente da forma que assume, sua essência continua sendo medida pelo impacto humano que deixa na vida das pessoas.